Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Bianca, né? Sou daqui do podcast TCC Cast e hoje a gente está aqui com dois convidados para a gente falar sobre um tema muito legal e também pouco falado, que é o abuso de substâncias. Nossa primeira convidada, Aline Maria, ela é uma ex-dependente química que hoje em dia também atua com a TCC, né, na psicologia, e também o psicólogo Vinícius Soares, que já trabalha na área há muito tempo, tem uma trajetória incrível e também atua bastante, né, com pessoas que são ex-dependentes químicas e pessoas dependentes químicas. E agora eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho com o público, né, a história de vocês, como vocês chegaram até aqui. Oi, boa tarde. Eu me chamo Aline e eu vou contar um pouco da minha história. Bom, tudo começou quando eu fazia cursinho para medicina e era uma rotina muito cansativa, com muita cobrança. E quando eu fazia cursinho, eu acabei me viciando em Ritalina. No começo parecia me ajudar a estudar melhor, a me concentrar melhor, mas quando eu vi, eu já estava dependente química da Ritalina. Então, depois disso, eu busquei ajuda e acabei internada. Depois da internação, eu conheci a TCC e acabei me apaixonando pela TCC. Foi com ela que eu consegui sair desse vício e ressignificar melhor meus pensamentos e tudo mais. E hoje eu atuo na área da TCC como psicóloga e ajudo pessoas que passam por situações parecidas com a minha. Muito bacana. E Vinícius, sobre você, conta um pouquinho pra gente, né, como foi a sua trajetória até você chegar aqui. A gente sabe que você tem vários estudos na área. Então conta um pouquinho pra gente sobre você. Boa tarde, pessoal. Bianca, primeiramente eu gostaria de agradecer. É um grande prazer estar fazendo parte desse momento. É um momento muito válido para a gente debater um assunto tão importante como é o abuso de substâncias. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, eu trabalho há 4 anos. Há 5 anos eu estou formado em psicologia, há 4 anos eu trabalho com pessoas que são dependentes químicas, alguns ex-usuários, algumas pessoas que ainda estão usando a substância. E eu espero que a minha vivência venha aqui acrescentar um pouquinho nesse podcast, nessa psicoeducação, para quem está ouvindo de casa e não conhece o assunto ou tem algum tipo de dúvida, espero que a gente possa esclarecer essas dúvidas juntos. Certo, bacana. A primeira perguntinha que a gente vai fazer, Vinícius, é para você, que é como a TCC ela entende esse processo do abuso de substâncias e também qual o foco dessa abordagem durante o período de tratamento. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entender o abuso de substâncias justamente como uma interação entre pensamentos disfuncionais, emoções ruins, comportamentos mal adaptados. E o nosso foco principal vai ser justamente encontrar quais são os gatilhos, porque vai ser extremamente subjetivo de pessoa para pessoa. Muitas vezes um gatilho para uma pessoa vai ser outra pessoa, ou vai ser um local, um tipo de situação específica. Tá bom? Então, após a gente identificar esses gatilhos, a gente vai trabalhar muito na a questão da autonomia pessoal, onde a pessoa vai buscar maneiras mais saudáveis de lidar com essas situações estressantes que não seja o abuso da substância. Certo. E aproveitando, né, que o Vinícius já falou sobre os desafios e gatilhos, Aline, eu queria saber de você, você como ex-dependente química, como foi esse processo para ti de enfrentar, né, os gatilhos e os desafios durante o teu processo de recuperação? Bom, um dos meus maiores desafios foram justamente esses gatilhos, né? Quando vinham esses pensamentos automáticos, aí já vinham os gatilhos. Uma das formas que eu consegui melhorar isso foram os registros de pensamento. Quando eu me sentia mal, eu anotava o que eu estava sentindo, minhas emoções e tudo. Entender que nem tudo aquilo era 100% real, que eu não precisava ser perfeita, porque sempre que me sentia desgastada, achava que não ia conseguir sem a Ritalina. Mas eu vi que não era bem assim. E atividades simples, como caminhar, ouvir música, atividades prazerosas do dia a dia me ajudaram bastante também a sair dessa situação. Vinícius, aproveitando também, né, que a Aline já falou sobre essas atividades físicas, coisas que ela fazia para poder sair da rotina, eu queria saber de você, né, como a TCC, ela trabalha com as recaídas e prevenção desse público, né, de dependentes químicos. A respeito das recaídas, Bianca, é um assunto muito importante para a gente discutir, porque muitas pessoas, quando se dão de cara com uma recaída, o primeiro pensamento é logo a desistência. Sim. Aqueles pensamentos que vêm rápido de eu nunca vou conseguir sair do vício, eu mereço isso, são realmente pensamentos bem punitivos. A gente vai trabalhar nesses pacientes a questão do reforço positivo. Onde é que o reforço positivo ele vai entrar nisso? Muitas vezes esses pacientes eles estão há 2, 4, 10 anos com a mesma substância e durante o tratamento eles conseguem passar coisa de 2, 3 semanas, 4 semanas sem utilizar essa substância e eles não enxergam o quanto isso é uma grande evolução.
Sim. A gente vai trabalhar que sim, isso é uma evolução, que o projeto e o tratamento ele não vai ser inteiramente linear, vão haver pedras no caminho, mas que está sim havendo evoluções, mesmo que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando nesse objetivo. E, gente, como é que lida com a culpa, com o estigma social, né, Sim, dessas sim. pessoas diante a sociedade? Como é que faz, tanto da visão da Aline, né, que foi uma dependente química e hoje atua com a TCC, como na visão de você, Vinícius, um psicólogo atuante da área, como é que funciona essa questão? Bom, pra mim, no início eu sentia muita culpa e vergonha. Só que eu entendi que aquilo não era uma fraqueza, era uma forma que eu tinha de lidar com a pressão. E com a TCC eu consegui ter mais empatia, consegui olhar pra mim com mais empatia e entender que eu não precisava ser perfeita o tempo todo, que estava tudo bem, eu não conseguia o tempo todo, entendeu? E aproveitando, eu queria só puxar um gancho, que às vezes as pessoas pensam que vício é apenas drogas, como maconha, cocaína, mas não, vício em remédios também é uma coisa muito séria. Queria aproveitar a fala da Aline, porque realmente é um tema muito importante. A gente escuta muito falar sobre cocaína, heroína, mas o vício em remédios ele é meio que normalizado pela Sim, sim. sociedade. A gente não entende a gravidade e como isso soa normal no meio das faculdades, no meio dos trabalhos, onde muita gente utiliza de remédios às vezes para dormir quando chega em casa, é um dia muito estressante, ou mesmo remédio para manter a atenção, como é o Que é caso da muito Ritalina. normalizado, né? Exatamente. Então é um assunto bem importante mesmo, como falou a Aline. Sim, com certeza. A Aline, durante a fala dela, ela fala sobre o olhar para si. Sim. Vinícius, como a gente pode reconstruir a autoestima depois de passar por um período de vício, né? Que para muita gente é muito complicado. Então, como é que a gente pode conseguir recuperar a nossa autoestima? Pronto, esse processo de reconstrução da autoestima, ele é um processo indispensável durante o tratamento, porque muitas vezes o indivíduo que ele vai estar passando por esse tipo de tratamento, ele vai estar imposto num estigma de que ele é somente o vício, ele é somente aquela substância, é mesmo uma objetificação do sujeito. E a gente vai trabalhar que não, como a Aline, por exemplo, trouxe uma história muito inspiradora para quem passa por esse tipo de situação. O sujeito ele é complexo. Ele é sonhos, objetivos, uma história de vida única. Então, ele nunca vai ser somente aquele vício que ele está passando no momento. O caso da Aline, ela tinha uma questão de vício em Ritalina, né, para alcançar um objetivo. Isso foi um pedacinho da história dela. Não é a história dela por completo, ela não se resume somente a isso. É tanto que, após tudo que ela passou, ela conseguiu alcançar os seus objetivos. Então, esses objetivos, esses sonhos, essa história de vida, ela vai ajudar sim na reconstrução da autoestima desse sujeito, desse indivíduo, para que ele possa entender um pouquinho sobre ele mesmo e tratar, como a gente estava falando, sobre a autonomia dele próprio, né? Entender quem sou eu. Aline, e o que você diria para alguém que está vivendo o que você viveu, né? Uma história tão difícil, imagino que muito complicada também, para poder ressignificar todo esse processo? Sim. Bom, para quem está passando por algo parecido, eu diria que buscar ajuda é um ato de coragem. Eu sei que é algo muito difícil, mas é necessário. E eu também diria para se questionar, sabe? No momento que está tendo esses pensamentos automáticos, se questionar se aquilo é 100% verdade, se aquilo está me ajudando. Isso já é um exercício que ajuda muito para quem está passando por isso. Certo? E eu só gostaria de recomendar um livro que é Vencendo o Desânimo e a Depressão. E dizer para quem está passando por isso que isso é só uma fase, isso não define o resto da sua vida. Certo. E Vinícius, você tem alguma dica prática da TCC que pode ajudar pessoas que estão passando por esse processo? Pronto. A respeito da minha dica, eu gostaria de indicar para o pessoal o diário de pensamentos. Como é que vai funcionar esse diário? A gente indica para esses pacientes que eles escrevam sobre situações do cotidiano, do dia a dia, e como eles se comportaram diante dessas situações. Isso ajuda a ter um olhar um pouquinho de fora sobre Sim. tal situação, sobre situações estressoras, situações alegres, e vai ajudar o paciente a enxergar de uma maneira diferente, muitas vezes reestruturando pensamentos automáticos, a tomar atitudes diferentes, como, por exemplo, ao estar em contato com um momento estressor, ou um local, ou contato com alguém que remete ao vício, ele tem um pensamento de ligar para uma figura de apoio. Tá? Sim, sim. Essa é a minha dica. Gente, e é isso. Vamos finalizar por aqui, certo? Eu gostei muito
de compartilhar histórias, vivências e também tanto conhecimento com vocês, que são duas pessoas que têm uma história linda, uma trajetória linda, tanto na psicologia como uma história muito bonita de vida. E também, né, queria pedir pro público que essa conversa inspire mais pessoas a buscarem ajuda e acreditar que sim, é possível mudar. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, Tchau, E tchau, até pessoal. Muito o próximo podcast TCC Cast. Tchau, tchau, pessoal.